Podemos abrir as nossas Bíblias, meus queridos, em 2 Coríntios, fica logo depois do primeiro. Sabiam? 2 Coríntios fica logo depois do primeiro. Já ajudei alguma coisa, não já? Amém? Amém. Então podemos abrir em 2 Coríntios, que é no Novo Testamento também, e outra ajuda. No capítulo 7, e diz assim, uma das coisas que eu gostava que nós pudéssemos refletir, antes de lermos o nosso texto de hoje, eu gostava de fazer aqui umas perguntas, e só responde quem quer, está bem? Sintam-se à vontade, responde só quem quer. E primeiramente, eu gostava que pudesses pensar nestas perguntas de uma forma muito subtil e com olhos de quem olha para um espelho, ok? Seja sincero. A minha questão vem nesta. Quem teve uma semana triste ou está triste hoje? Amém. Eu tive também. É bom reconhecer, não custa nada. Quem teve momentos tristes hoje? Ou durante esta semana? Segunda, terça e quarta? Ok, boa, então já é bom. Então estamos todos certos. Deixem-me fazer esta pergunta agora. O que é que essa tristeza está a produzir na tua vida? Esperança. Amém? Eu não estava à espera dessa resposta. Ok, esperança. E eu vou ser sincero. A mim, a tristeza deu-me sono. Deu-me sono. Só apetecia deitar-me e dizer, Senhor, olha, entrego-te a tristeza, amanhã acorda-me, lembra-te, tu dizes na tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Foi isso que eu fiz. Vou dormir, estou com sono, mas falei com ele, olha, eu estou triste, mas eu sei que vou chorar e de manhã eu espero acordar na alegria, na tua alegria. Portanto, o que é que a tristeza está a produzir na tua vida? A mim produziu-me sono, mas ao mesmo tempo vontade de fechar os olhos e de falar, Senhor, entregue nas tuas mãos. Ou seja, então fui colocar no lugar certo, que é nas mãos de Deus. Tu fizeste isso? Ou o que é que está a produzir essa tristeza? Isto é para refletir, porque é muito sério. Porque às vezes achamos, não, eu não estou triste, não, eu nem choro. Até há quem diga que os homens não choram. Vai-se lá saber quem é homem. Os homens não choram. Então deixem-me dizer-te que isto dá para refletir. O que é que a tristeza está a fazer, a produzir no teu dia-a-dia, na tua vida, na tua casa, na tua relação com Deus? Houve momentos na minha vida, deixem-me dizer, agora já se vão rir se calhar, quando o Porto perdia eu ficava triste, eu ficava chateado com Deus. É verdade, eu tinha 17, 18 anos, eu dizia, oh Deus, afinal de contas tu não és portista. Estão a perceber? Mas isto faz sentido, porque muitas vezes a tristeza produz a nossa... Nós não gostamos. Quem gosta de estar triste aqui? Ninguém gosta. Pois não? Então o que é que a tristeza que tu não gostas produz na tua vida? Reflete acerca disto. Na minha ótica de ver, e em relação ao futebol, eu ficava chateado com Deus, não ia à igreja, porque ficava mesmo chateado. Com 17, 18 anos, o Porto perdia e eu ficava mesmo chateado, não ia à igreja. Não pudeste o Porto a ganhar, não vou à igreja. E isso produzia o que em mim? De fraqueza, raiva, ódio. Mas a culpa não era de Deus, atenção. Mas a tristeza provocava isso. A tristeza tem consequências, a tristeza dá sequelas. Se nós produzirmos ou deixarmos o efeito da tristeza fazer algo produtivo em nós, é mau. Então, quando nós estamos tristes, é aqui que eu quero chegar, nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Falar com Ele. A produção da tristeza vai depender de ti. Atenção, não depende de Deus. No mundo tereis aflições, mas tenham bom. Okay. Deus dá-nos um mote. A tristeza vai-te levar e vai-te afastar de Deus se tu deixares que a produção dessa tristeza não seja contrária àquilo que Deus quer.
Se ele nos dá um mote. A Bíblia fala neste capítulo acerca de tudo. Se vocês forem ver trabalho de casa, do capítulo 1, deixem-me ver que eu sou acerto, são, se não estou em erro, 16 ou 17 versículos, já não me lembro. Mas do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, façam favor de ler em casa. Nós vamos ler aqui alguns, mas eu quero que tu possas focar-te nisto. A Bíblia neste capítulo fala que a tristeza pode produzir coisas boas, como coisas ruins, como vocês dizem, não é? Nós aqui em Portugal não usamos muito a palavra ruim ou ruins. Nós dizemos sempre coisas boas ou coisas más. É algo que é difícil para o brasileiro dizer más. Porque mas é o normal, mas isto ou aquilo, mas coisas más, ou seja, coisas ruins. A Bíblia é clara acerca disso. Há coisas boas e coisas menos boas que a tristeza pode produzir na nossa vida. E uma das coisas boas, que é aquilo que eu quero falar, as coisas boas, que é aquilo que eu quero trazer a cada um de nós, é que as coisas boas, no sentido de na tristeza produz, é o arrependimento. E o arrependimento é a coisa mais espetacular que eu posso ter na minha vida. Porque Deus deu-nos a oportunidade de nos arrependermos. Sabiam disso? Quem conhece aqui a história de Sodoma e Gomorra? Sabem que eles tiveram a oportunidade de se arrependerem? Mas não se arrependeram. O que é que Deus fez? Fogo. Deus deu-nos a oportunidade de arrependermos. A tristeza que nós temos deu-nos a oportunidade das coisas boas, para nós não confundirmos acima de tudo que o arrependimento com remorsos, atenção, há uma diferença, que nós temos de facto desses remorsos, nós ficamos tristes, mas não mudamos de atitude. Remorsos é uma ação que nós não temos, ficamos tristes, ficamos para baixo, mas sentimos remorsos e não queremos mudar a atitude. Portanto, cuidado com isso. Mas há algo que eu gostava de falar, é que arrependimento que leva à atitude de verdadeiro, de choro, de facto que quer debruçar-se, leva-nos a uma mudança de atitude. Arrependimento não é remorsos, e remorsos não é arrependimento. Remorsos, continuamos a nossa vida depois da tristeza passar, e vamos à nossa coisa, e aquilo que fizemos de errado continua. Mas arrependimento, a nossa tristeza produz, então pode levar-nos a um arrependimento. Esse arrependimento genuíno leva-nos a uma mudança de atitude, leva-nos a coisas boas, acima de tudo. E o apóstolo Paulo, aos Coríntios, deixou este povo que estava triste e diz-nos que o fruto da tristeza leva-nos, e que foi bom para eles, nesta carta, arrependimento, defesa própria, indignação, preocupação, saudade, sede de justiça. O apóstolo Paulo expõe a vida dele nesse sentido. Quando ele se arrependeu, sentiu isso. Deixem-me dizer isto aqui muito claramente. Cuidado. Se tu não tens te sentido incomodado com os teus pecados, se tu achas que é normal o pecado no teu viver, amanhã arrependo-me, ou depois, eu depois não volto a fazer. Cuidado. É porque tu estás a viver uma vida de remorsos, é porque já não está a fazer aquele efeito que dói. A mim dói-me quando eu peco. Eu choro quando eu peco. Eu choro quando falho com um irmão. Eu choro quando eu vejo que falhei com o meu Deus. Sinto uma vontade que nem comer quero. E lá está. Vem a tristeza. Da tristeza, quero dormir. E às vezes é pelo meu pecado. Outras vezes é pela falta de fé. Não pedir fé ou ter falta de fé é pecado, é errado. Às vezes é por eu duvidar. Às vezes é porque eu não vejo Deus a responder-me. Sou humano, mas eu quero arrepender-me sempre. E é claro nisto. Se a tua tristeza então tem trazido bons frutos, principalmente arrependido, tu deves então perceber que tu estás a ser usado por Deus. Vejam o que diz então o capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a... Será que eu ouvi bem? Está bem escrito isto? Será que Deus foi... Eu acho que Deus enganou-se.
Não, Deus enganou-se. Ele não escreveu, eu vou-lhe mandar um e-mail logo, ó Deus, desculpa lá, mas tu fizeste aqui uma coisa que não é boa. Olha, porquê é que estás a falar que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, de qual ninguém se arrepende? Mas a tristeza do mundo. Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A tristeza não é algo que agrada a Deus. Sabiam disso? Sou eu que estou a dizer isto? Ou é este texto? Este texto é claro, a tristeza não agrada a Deus. Mas às vezes é necessário nós passarmos por estes momentos de tristezas, ou este recurso de Deus é necessário. Como diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 33, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. A quem é que não é agrado? Ele não quer dar-nos estas tristezas. Ele não quer que nós sejamos tristes. Ele não quer que haja tristeza no teu coração. Vejam que é tão claro quanto isto, mas este recurso às vezes é necessário, se calhar, para nós percebermos que a queda da alegria para a tristeza é para te fazer crescer e para tu perceberes o quão errado tu estás com ele. Porque às vezes nós, na alegria, nós esquecemos completamente de Deus e o colocamos para trás. E é incrível que Deus nunca nos deixa sem esse recurso, porque Ele dá-nos sempre a solução. Acima de tudo, Ele nunca nos deixa sem consolo. Se nós formos ver em João 14,16, eu roguei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Jesus é claro com isto. Não fiquem tristes. Na vossa tristeza dependam sempre da pessoa do Espírito Santo, que é algo que nós negligenciamos constantemente na nossa viver. Na nossa vida, muitas vezes, misericórdia, Senhor. Misericórdia, querido Espírito Santo, porque nós negligenciamos-te. Porque muitas vezes nós nem sequer clamamos a Ele. O Espírito Santo é connosco para nos consolar, mesmo nos momentos em que nós passamos dificuldades, mesmo nas circunstâncias, até podemos estar no barco. As ondas podem ser muito grandes. Ele é connosco. E eu digo-te isto para que tu não entres em desespero, pois o consolo vem como Ele prometeu. Estás com dificuldade de encontrar emprego? Não desesperes. Estás com dificuldade de encontrar casa? Não desesperes. Estás com medo de alguma coisa? Não desesperes. Ele está a dormir? Não, Ele está contigo. Pode dormir, pode estar sossegado, não interessa, mas Ele é ali presente. Os discípulos diziam: Jesus, porque dormes? Não era? Ele estava lá ou não estava? Se Ele é o Filho de Deus, se Ele nos diz que eu deixo outro Consolador, quem é que é connosco hoje? O Espírito Santo. Então, procura-o, apresenta-te diante dele e diz: querido Espírito Santo. Não é aquele canto que eu gosto muito, já não cantamos há muito tempo: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. O meu desejo é... Então apresenta diante dele. Nós temos que perceber outra coisa também, é que a tristeza produz, como diz a palavra, a morte. É o que diz o texto, não é? Que a tristeza, não é? Vejam lá bem. E roguei ao Pai, não, é que estás, porque ao qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vejam bem, a tristeza do mundo opera a morte. Essa tristeza que vem do mundo pode vir de onde? Como é que pode surgir essa tristeza do mundo? O que é que o mundo te faz, muitas vezes? O que é que o mundo te apresenta? Coisas que são momentâneas, certo? Por exemplo, nós podemos ter uma palavra que alguém nos diga que nos provoca tristeza, certo? Alguém pode dizer uma coisa que nós não gostamos. A excesso de trabalho desanima-nos. Ganhamos pouco, trabalhamos muito. Pode ser uma coisa que nos atrapalhe. A tristeza impede de renunciar, inclusive, a algo para Deus. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. É claro, então uma palavra de alguém pode nos provocar tristeza, não é? Uma coisa que eu digo a alguém, e às vezes acontece, às vezes não tenho intenção nenhuma de ferir ou magoar. Já vieram ter comigo: ai Jota, estou tão triste contigo, disseste isto. Ei,
E é por isso que não falas comigo. Era, olha, desculpa, eu não quis dizer isto, eu estava na brincadeira, eu disse que tinha intenção de te magoar. Olha, mas levei a mal, desculpa, pá, eu não tinha essa intenção, eu gosto tanto de ti e agora ia fazer uma coisa para te falar mal ou alguma coisa aí. Não pode ser. Até poder ter respondido torto, mas não é a minha intenção. Eu amo-te, a pessoa abraçou-me, chorámos juntos, pedimos perdão um ao outro, eu pedi pedido desculpa, não, só diz-me ter dito há mais tempo. Falaste tanto tempo sem me falar, eu até fiquei estranho e tal. Às vezes isso acontece. Vejam o que é que diz aqui também em Lucas capítulo 18, 22 e 23. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens. Vejam se conhecem esta história. Reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ele ficou muito triste porque era muito rico. A tristeza impede-te de renunciar a algo para Deus. O que é que tu tens de triste que te impede de renunciar a algo a Deus? Que riqueza do mundo te impede? O que é que te prende tanto, que tu te agarras tanto às coisas do mundo, ao ponto de renunciares a Cristo? Sabes que estás a renunciar a Cristo cada vez que somos agarrados às coisas do mundo? Eu tinha uma coisa maluca na minha cabeça que eu pensava fazer, mas ainda não fiz, que era eu pegar numa coisa que eu tenho muito boa, pegar nessa coisa e dizer, olha, isto aqui é muito importante na minha vida. Vamos imaginar que não é o caso. Pego neste telemóvel e digo, eu vou vender este meu telemóvel e o dinheiro que eu fizer com este telemóvel vou doar à igreja. Quem é que seria capaz de fazer isso? Sabem que nós somos tão agarrados às coisas como este homem rico. Ele foi ter com Jesus. E o que é que ele diz? O que é necessário para eu nascer de novo? Ou para eu herdar o reino dos céus também? O que é que ele diz? Acima de tudo, ele vai diante de Jesus e apresenta-se que ele sabia que era riquíssimo. Jesus só lhe disse, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o que é que ele disse? Que ele ficou? Não. Ele ficou muito triste. Muito triste. Vejam bem. Muito triste. E tu? Se tu tens vivido uma vida de tristezas, tens vivido um momento de tristeza tão grande no teu viver, os teus sonhos estão a morrer, os teus relacionamentos estão a morrer, a tua vida espiritual está a morrer, tudo parece estar a morrer, até podes pensar no suicídio. Eu tenho lidado com muita gente que tem pensado no suicídio. Eu quero que saibas que tu estás a cultivar. Se tu agis como este jovem, se tu não tiveres, ou se tu fores agarrado como este jovem é, se tu fores agarrado com as coisas do mundo, se tu és agarrado ao dinheiro, agarrado ao trabalho, agarrado a tudo, e ao nosso Deus, tu não dás prioridade, não falas com Ele, não te relacionas com a igreja, não te envolves no ministério, não te envolves em falar de Jesus às pessoas, então a tua tristeza está-te a levar para a morte, e essa morte, todas as tuas coisas são em vão, e tu não vais conseguir ser feliz. Porquê? Porque tudo isso, o mundo não se preocupa com isso. A tristeza não vem de Deus. Essa é uma tristeza fora do propósito que Ele tem para a tua vida. E tu deves, de facto, repreender essa tristeza que está-te a levar à morte no nome de Jesus. Dizer, sai de mim. Eu não quero ser preso a nada. Eu quero dar o máximo de tudo para ti, Jesus. Eu quero ser feliz, porque eu sou feliz em ti. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A tristeza, de facto, é algo que nos faz aprofundar, que produz. Infelizmente, essa tristeza tem produzido intenções de suicídio, intenções de separações. As tristezas têm destruído casais, as tristezas têm destruído famílias, as tristezas têm destruído relacionamentos entre pais e filhos, as tristezas têm destruído relacionamentos, acima de tudo familiares, igrejas com igrejas. Porque nós produzimos essa tristeza e não procurarmos Deus e não nos arrependemos às vezes dela. Este jovem não se arrependeu de tudo o que tinha, entristeceu-se, como diz, muito, se deixou Jesus e teve a sua escolha. Qual é a escolha que nós temos? Se nós olharmos para o caráter de Deus,
Ele promete que nos consola, que Ele promete que consola os tristes. Ele diz-nos: Deus, porém, consola os abatidos, consolou-nos com a chegada. O apóstolo Paulo diz-nos no versículo 6 deste mesmo texto, que Deus consolou-os quando enviou Tito. Porque naquele momento eles estavam a precisar de ouvir algo de uma pessoa que fosse chegada. E às vezes é necessário isso. Chegamos ao pé de um irmão: oh, eu amo-te, eu vou orar por ti. Oh, meu querido, anda cá, vamos conversar. Olha, vamos tomar um café. Vamos uma chamada. Isso produz algo. E Deus às vezes envia essas pessoas. Deus usa então pessoas. Usou Tito naquela situação. No versículo 6 continuamos que Ele usa então para tratar dos problemas da nossa alma, um desabafo, um sentimento de companheirismo, um sentimento de estarmos no mesmo rumo, estamos juntos na luta, não é? O povo brasileiro, estamos juntos, não é isso? Quando estamos a dizer: irmão, estamos juntos. E Deus usa as pessoas para isso. Estamos juntos. Acima de tudo também, então, Deus estabelece os propósitos para os sentimentos, e esse propósito, acima de tudo, da tristeza que vemos neste capítulo, é então levar pessoas ao arrependimento e aos frutos positivos. Tristeza, como dizem no versículo 9 e 10, o que é que lá diz? Tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorsos, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação, que desculpa, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a este respeito. E Deus está ali a dizer: arrependam-se, porque eu vou-vos dar alegria. O arrependimento produz o quê? Alegria para nós podermos adorar ao Senhor. O que é que nós temos que fazer? Dobrar os joelhos, abraçarmos uns aos outros, vendermos tudo o que temos, ouçam bem, dar tudo o que temos em prol do irmão. Ajudarmos sem olhar a meios. Se eu tenho que posso, se eu consigo, então vamos fazer tudo por tudo. E acreditem que isso vai-vos trazer de facto algo tão grande, porque Deus vê tudo, Deus sabe aquilo que tu fazes e Deus quer que tu possas viver dessa forma. Vai, deixa tudo. Não esperes que Ele te diga: falta-te uma coisa. Não espere que Ele te diga: tu tens muita tristeza. Procura-o sim, com arrependimento, dizer: Senhor, eis-me aqui e estou aqui para te adorar. Eu estou arrependido sim, e eu quero todos os dias da minha vida, dizer-te: minha alma canta ao Senhor, teu nome adorarei, bendiga todo o meu ser, teu nome eu adorarei. Que possa ser esta tua oração e que tu possas refletir sobre o amor de Deus no teu viver.